Amazon On. Vamos então ao nosso primeiro painel: Conectividade na Amazônia, infraestrutura e soluções satelitais. Gostaríamos de convidar ao palco a keynote speaker Sandra Maximiano, presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Comunicações de Portugal. Com vocês, Sandra Maximiano. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Anatel, Carlos Baigorri, excelentíssimas autoridades de Manaus, caras e caros convidados. É com enorme satisfação que estou aqui hoje para debater um tema demasiadamente importante para se falar de inclusão digital na sua profundidade. O que eu vou fazer, tenho aqui umas breves palavras que preparei para partilhar convosco e depois, conforme o tempo, vou passar aqui alguns slides também para vos mostrar alguns números sobre os serviços de comunicações eletrónicas por via de satélite em Portugal. A conectividade é um pilar fundamental para o desenvolvimento económico, social e cultural dos países e para o exercício pleno da cidadania. Hoje é quase impensável para a grande maioria da população viver ou trabalhar em áreas sem cobertura de rede. No entanto, muitas regiões remotas, tanto em Portugal como no Brasil, ainda enfrentam desafios muito grandes para garantir o acesso à internet de alta qualidade. Estas regiões, muitas vezes caracterizadas por uma geografia acidentada, densidade florestal, como é o caso da Amazónia, e baixa densidade populacional, continuam a estar desprovidas de uma infraestrutura de rede e cobertura adequada que satisfaça as necessidades dos cidadãos e das empresas. Quer no Brasil, quer em Portugal, esta lacuna no acesso à infraestrutura e conectividade não só limita as oportunidades de escolha dos cidadãos, como limita o desenvolvimento destas regiões, comprometendo a coesão territorial. Esta inviabilidade decorre, obviamente, de dois grandes fatores. Por um lado, dos elevados custos de instalação de redes e, por outro lado, das reduzidas receitas esperadas. Em Portugal, de acordo com dados recentes da Anacom, cerca de 6% dos lares, e felizmente só 6%, especialmente em áreas rurais de baixa densidade, ainda não dispõem de cobertura de redes de comunicações eletrónicas de capacidade muito elevada. A Anacom defende como prioritário o financiamento público das áreas de baixa densidade, promovendo assim a coesão territorial e a valorização dos territórios no interior. No âmbito da coadjuvação com o Governo, a Anacom ajudou na definição dos termos técnicos e financeiros de um concurso público para cobrir as chamadas áreas brancas, com redes de comunicação de capacidade muito elevada, permitindo a utilização da internet em velocidades de pelo menos 1 gigabyte em download. Assim, garante-se o acesso a novas formas de trabalho, prestação de serviços públicos, designadamente nas áreas de proteção civil, saúde, assistência social e educação. Para o efeito, serão disponibilizados cerca de 172 milhões de euros de fundos públicos, equivalente a mais de 1.000 milhões de reais, para apoiar, no âmbito de um concurso público, a cobertura de toda a população com este tipo de redes fixas. No plano regulatório, a Anacom impõe obrigações de acesso à rede aos operadores com poder de mercado significativo. No nosso papel de assessoria ao Governo, temos preconizado opções que garantem, até ao final de 2030, o acesso a toda a população de redes fixas eletrónicas de capacidade muito elevada. Mas nem sempre a solução por fibra óptica é a mais viável. O acesso à internet via satélite é, sem dúvida, uma opção muito relevante e cada vez mais relevante em zonas onde a densidade populacional e ou a geografia tornam a instalação de redes fixas ou móveis de rentabilidade muito reduzida. A Comissão Europeia, com o programa IRIS, Infraestrutura para a Resiliência, a Interconectividade e a Segurança por Satélite, que integra o Programa de Conectividade Segura da União Europeia, para 2023-2027, visa estabelecer uma constelação de satélites para fornecer serviços de comunicação ultra-rápidos, seguros e de baixa latência.
Este programa é fundamental para garantir a proteção de infraestruturas críticas, vigilância e gestão de crises na União Europeia, além de apoiar a conectividade de alta velocidade em áreas remotas como o Ártico e a África. Especificamente no âmbito das comunicações por satélite, a ANACOM tem participado nas atividades desenvolvidas no seio da União Internacional das Telecomunicações e, em particular, na preparação das conferências mundiais de radiocomunicações da UIT, que representam um instrumento muito valioso para estabelecer regras, critérios, condições que promovem a harmonização internacional da utilização do espectro. Somos ainda membros das designadas organizações internacionais de satélites irmãs, a ITSO e a IMSO, e a Eutelsat-EAGLE, em duas das quais Portugal é membro fundador, e onde temos defendido, numa lógica de solidariedade, o cumprimento das obrigações de serviço público impostas aos operadores de satélites, sob supervisão daquelas entidades, garantindo a cobertura global mesmo nas regiões onde esse serviço possa não ser comercialmente atrativo. A esse propósito, e aproveitando a oportunidade de aqui estar, em Manaus, recordo que Portugal apoia o Brasil na sua candidatura ao relevante posto de diretor-geral da ITSO, sediada em Washington, eleição que vai ter lugar dentro de poucas semanas. A versatilidade, abrangência global e capacidade de superar limitações geográficas tornam as comunicações por satélite bastante valiosas em diferentes setores, permitindo suportar uma gama ampla de aplicações e garantindo a conectividade. As redes de satélites permitem a conectividade, a monitorização e recolha de dados em tempo real, possibilitando, por exemplo, a educação à distância, a telemedicina e o comércio eletrónico. De notar que a próxima Conferência Mundial de Radiocomunicações da UIT oferece já, em 2027, uma oportunidade para que se crie um quadro global para a conectividade baseada em satélites. O ponto 1.13, em particular, da agenda desta conferência, prevê que sejam realizados estudos sobre possíveis novas atribuições ao serviço móvel por satélite, para conectividade direta entre estações espaciais e telemóveis, para complementar a cobertura de rede terrestre e IMT. No contexto europeu, as decisões do Comitê Europeu de Comunicações estabelecem condições técnicas e operacionais que permitem a utilização de terminais satélites isentos de licenciamento individual, tendo a ANACOM uma participação ativa no seio da Conferência Europeia das Administrações de Correios e Telecomunicações, responsável por estas decisões. As infraestruturas e as soluções satelitais são ainda, importa não esquecer, um aliado importante para enfrentarmos a chamada tripla crise planetária, tal como foi definida pelas Nações Unidas: alterações climáticas, poluição e perda de biodiversidade. Ao monitorizarem as alterações da vida na Terra, os satélites permitem-nos, por exemplo, avaliar o estado da camada de ozono, medir as alterações no gelo e permafrost polares, monitorizar a qualidade do ar, que mata prematuramente 7 milhões de pessoas por ano. São ferramentas cruciais para monitorizar as alterações climáticas, permitindo compreender os padrões climáticos globais e prever eventos climáticos extremos, bem como contribuir para apoiar iniciativas de preservação ambiental e uso sustentável da Terra. Estes satélites recolhem dados fundamentais sobre a evolução do clima, desflorestação, precipitação, nível do mar, composição atmosférica e outros indicadores ambientais, como secas e inundações, permitindo ainda a recolha de dados úteis para a implementação de práticas agrícolas sustentáveis, facilitando a implementação de soluções de energia renovável, como sistemas solares descentralizados, que podem ser monitorizados e geridos remotamente, promovendo sustentabilidade energética e reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. Os satélites são também um elemento vital nas comunicações de emergência, ao permitirem a detecção, alerta e resposta em situações de catástrofe natural e outras, em que redes fixas e móveis deixam de estar disponíveis. Por exemplo, e em Portugal estamos a atravessar um desses momentos com incêndios bastante graves a norte do país, em que as redes de comunicações fixas e móveis estão a ser afetadas. O desenvolvimento sustentável em áreas remotas depende de uma abordagem integrada, onde as soluções tecnológicas têm que ser alinhadas com as necessidades locais.
do Estado, do regulador, das organizações internacionais, das empresas privadas e da academia. Atualmente, as comunicações por satélite enfrentam ameaças, desde a concorrência dos cabos submarinos, que não deve haver esta concorrência, mas sim uma colaboração, nós precisamos de resiliência e de mais formas de manter esta conectividade ativa. E também às guerras entre GEO e constelações de LEO, que têm levado a mudanças rápidas e a superfusões no setor. Importa proteger estes recursos cruciais na prevenção do chamado Digital Divide e na inclusão de todas as regiões que podem estar mais longe dos benefícios da digitalização, com impacto negativo na concretização dos objetivos do desenvolvimento sustentável, em particular na redução das desigualdades e na erradicação da pobreza. E como eu vos disse, vou só mostrar aqui muito brevemente alguns dados para Portugal em relação a estas comunicações. O acesso à internet fixa por satélite, que é basicamente um serviço bidirecional de alta velocidade, que está vocacionado para o acesso à internet em zonas remotas, baixa densidade ou de orografia mais complexa, e em Portugal realmente o problema que temos não é tanto uma florestação densa, mas sobretudo a geografia, não é? Zonas montanhosas de difícil acesso, não só de infraestrutura de telecomunicações, mas anteriormente até de infraestrutura energética, que, como hoje foi referido, que é obviamente crucial para que as telecomunicações funcionem. Reduz a fratura digital, como também disse, e é um sistema de recurso para efeitos de comunicações de emergência. No final do segundo trimestre de 2024, identificaram-se 9 prestadores que comercializavam ofertas retalhistas. Temos aqui uma evolução exponencial da utilização, portanto, do número de acesso à internet por satélite, mas a penetração do serviço ainda é muito reduzida. Basta ver que representa apenas 0,14% do total de acessos à internet. Realmente a fibra óptica é o meio mais privilegiado em Portugal. Mas, no entanto, o número de subscritores aumentou bastante, é 10 vezes superior no segundo trimestre de 2024 ao registado no final de 2018. E a tendência é para crescer. Houve aqui um impacto muito positivo com a entrada da Starlink nos serviços. Na velocidade de download, 81% com velocidade superior a 100 megabits por segundo. Serviço de televisão por subscrição em satélite tem vindo a decrescer. Temos 4 prestadores que oferecem o serviço e, como aqui viu, o número de assinantes foi no segundo trimestre de cerca de 314 mil apenas, menos 7,9% do que no trimestre homólogo, e o valor mais baixo desde 2018. Portanto, tem havido aqui uma redução da utilização deste serviço. Novas plataformas. Queria dizer que a Anacom, no âmbito da coadjuvação ao Governo, mas não só, tem desenvolvido plataformas que permitem identificar as zonas remotas. Nomeadamente, a GeoAnacom é a plataforma que foi desenvolvida in-house e que criou um mapa de coberturas das redes de comunicações eletrónicas fixas, imóveis e também por via satélite. Portanto, deu resposta a um decreto-lei 4022 e a uma portaria também 2023 que aprova especificações técnicas da informação a carregar pelas empresas que oferecem redes públicas de comunicações eletrónicas. Portanto, todos estes dados de cobertura são disponibilizados pelos operadores de comunicações e são da responsabilidade dos operadores, portanto, mas permite-nos ter a granularidade do endereço, ao nível do endereço. Portanto, é uma plataforma extremamente útil para identificarmos as zonas, as áreas brancas, para depois podermos agir com diferentes políticas públicas. Portanto, basicamente é isso, e estou à vossa disposição também para partilhar mais informação até ao nível técnico sobre a GeoAnacom. Muito obrigada pela vossa atenção. Por favor, Sandra, fique conosco. Agora nós vamos convidar o moderador do painel. Vamos receber Vinícius Caram. E aproveitamos para convidar também, para falar sobre esse tema, Bruno Soares, líder de estratégia do projeto Kuiper na América Latina. Vamos aplaudi-lo.
Vamos receber também Cristiana Camarati Leão Quinalha, conselheira da Anatel. Leandro Guerra, presidente da entidade administradora da faixa. E Coronel Sérgio Ricardo Martins Rosa, do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro. Desde já agradecemos a todos e desejamos um ótimo painel. Bom, boa tarde a todos e a todas que aqui estão nesse evento tão relevante. Já agradeço aí ao anfitrião, ao idealizador, conselheiro Moisés. Acho que quando ele iniciou suas palavras, ao colocar que esse evento é um projeto e não um negócio, eu acho que ele eleva a importância, acho que desse painel, em trazer a conectividade para a Amazônia. Um tema, leu aí minha ficha de histórico na área, doutora Sandra, e ao longo, e vendo que suas palavras, acho que os problemas que enfrentamos são os mesmos. Quando eu vim a primeira vez aqui para o norte do país, 97, 98, esse problema de infraestrutura, de conectividade é intenso e se perdura quando a gente vê que a Amazônia tem, em sua área geográfica, 1% de cobertura terrestre ou de rede móvel, 1%. E a gente, assim como a senhora colocou em relação o desafio da Anacom em Portugal, em levar a conectividade ainda a áreas isoladas, a Amazônia é bem carente. Políticas públicas têm sido formuladas e eu acho que o debate aqui nada mais oportuno que esse dispositivo com todos os membros e abordar com mais especificidade o tema. Aproveitando para iniciar, então, gostaria de passar a palavra para a nossa conselheira, Cristiana Camarati Leão Quinalha. A Cristiana é conselheira substituta e superintendente de relações com os consumidores da Anatel. Ela também é coordenadora da CBC 4, junto à União Internacional de Telecomunicações, que está em desenvolvimento, mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília e de Direito de La Empresa pela Universidade de Alcalá, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e servidora de carreira da Anatel desde 2007. Cristiana, a gente acompanha aí seu trabalho junto à agência, junto ao IT, promovendo sempre esse desafio que é a conectividade na Amazônia, pautada aí em soluções, em infraestrutura de redes terrestres e satelitais. Então, gostaria de perguntar para a conselheira, como você tem enxergado, conselheiro, o papel da Anatel, dos desafios, na facilitação do desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações para a Amazônia, né? Em especial aí a conectividade nessas áreas tão carentes que necessitam de fibra e talvez soluções inovadoras satelitais. Boa tarde. Boa tarde, Caram. Muito obrigada pela pergunta. Queria saudar os meus companheiros de mesa e também queria começar agradecendo ao conselheiro Moisés Moreira pelo convite de estar aqui, pelo empenho em realizar esse evento tão importante para a gente discutir a conexão e como melhorar a conectividade na Amazônia. A região amazônica, ela corresponde a 60% do território nacional e, por outro lado, é a região que tem o menor índice de população. É esperado e compreensível que não haja um interesse econômico tão intenso, dado que há um menor número da população. Mas isso não pode, em hipótese alguma, permitir que quem quer que seja fique sem a conexão. A missão da Anatel é promover a conectividade significativa. O grandíssimo projeto criado a partir do leilão do 5G, que é o Norte Conectado, em que se destinou mais de R$1 bilhão para instalação de fibras óticas subfluviais, num projeto altamente sustentável e que vai colocar 12 mil quilômetros de fibra para conectar mais de 60 municípios, com uma série de obrigações, né? Então, conecta
o município, e aí escolas, hospitais, a partir daí. Os satélites e toda a evolução que a gente acompanha da tecnologia nos últimos anos, permite um boom. Então, só para os senhores terem uma ideia, na região norte, em janeiro de 2023, nós tínhamos cerca de 55 mil usuários. Em julho deste ano, nós já temos 114 mil usuários, o que demonstra mais que um dobro da população utilizando e fazendo uso desses satélites para se conectar, né, com a banda larga fixa. Eu estou falando de satélites basicamente de baixa órbita, que é o que tem chegado à população de forma mais rápida e também acessível. Isso é uma atuação concreta da Anatel. Outra que eu acho que vale a pena ser mencionada aqui nesse primeiro momento, autorizou um sandbox, ou seja, um estudo de caso de conexão de satélites direto com os celulares. Então, estamos em testes para esses celulares que vão para a região remota, na faixa do serviço móvel, também se conectarem via satélite. Isso, em dando certo, e nós acreditamos que dará, aí passa-se a uma nova fase de regulamentação e isso será certamente para a população da região amazônica mais uma opção de conexão. Queria deixar aqui muito marcado a preocupação da Anatel de não apenas levar o acesso, mas também de promover com sabedoria as habilidades, para que, de fato, haja uma inclusão da população. O que a gente vê é que a população da região amazônica, de um modo geral, especialmente essas comunidades que eu já havia citado, elas têm um vácuo, né, muitos anos sem conexão, e ao finalmente se conectar, é necessário que todos nós, eu digo, setor público, privado, terceiro setor, nos preocupemos em promover as habilidades digitais. A expectativa da UIT é que em 2030 nós tenhamos em órbita mais de 1 milhão de satélites. E tudo isso é muito positivo, porque significa que a tecnologia está pujante, é robusta, possibilita a conexão. Por outro lado, chama atenção para a urgente necessidade de sustentabilidade satelital. Obrigado, conselheira. Acho que deu um overview aí dos trabalhos e a visão, né, que a senhora, como conselheira e coordenadora do IT e superintendente, vê também nessa potencial ação da Anatel em prol do consumidor. Destacar aqui, eu não saudei a todos aqui da plateia, não só os superintendentes presentes, né, o Celso, o gerente aqui no nosso host aqui, e também os representantes da Arquitel, da TV Amazônica, obrigado pela cobertura, os representantes do BID, já agradecemos também a presença. Mas queria passar a palavra agora e conversar um pouco com o Coronel, o Exército, tão relevante para a expansão e suporte aos projetos desde o PAC, junto com a EAD, junto com a EAF, o projeto Paz, o Norte Conectado como um todo, né? A gente sabe que a segurança de fronteira, a segurança nacional, depende de comunicação, e a gente tem essas dificuldades nessa área geográfica aqui do norte do país. Bom, o Coronel de Comunicações Sérgio Ricardo Martins é o chefe do 4º Centro de Telemática da área, sediado aqui em Manaus, desde janeiro. Ao longo da sua carreira militar, desenvolveu aí diversos cargos e organizações militares do Exército Brasileiro e nas áreas de comando e controle, ensino e como oficial do Estado-Maior. Concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras no ano 2000, sendo declarado bacharel em Ciências Militares, realizou o curso de aperfeiçoamento de oficiais em 2009 e concluiu o curso de comando do Estado-Maior em 2018. Possui mestrado profissional em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e pós-graduado em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Então, Coronel, queria saber um pouco do trabalho do Exército, o que vocês enxergam como desafio da conectividade
para o comando, para a segurança nacional, como comunicação crítica e o trabalho que o Exército vem desempenhando, auxiliando o crescimento e a expansão no norte do país. Primeiramente, boa tarde a todos, todas as senhoras aqui presentes. Inicialmente, minhas palavras são de agradecimento, agradecimento ao conselheiro Moisés, que desde quando ele trabalhava na agência, e a Anatel, por proporcionar a possibilidade de inserção de recursos no Amazônia Integrada e Sustentável, que juntamente com o Amazônia Conectada, que foi um projeto que começou em 2014, visando fazer a interligação de algumas cidades aqui na Amazônia, partindo de Manaus, chegando até Tefé, pelo Rio Solimões, e chegando até São Gabriel da Cachoeira, pelo Rio Negro, possibilita, além do comando e controle e das comunicações para as nossas organizações militares desdobradas nessa cidade, fornecer um canal, um meio para que sejam levadas políticas públicas para o interior do nosso estado. E o que nós fazemos atualmente é utilizar a estrutura do PAC, no eixo do Rio Negro e do Solimões, nessas cidades já citadas, o que vai possibilitar a integração com o PAIS, vai possibilitar que isso seja expandido, desde Rio Branco, passando para Porto Velho, Boa Vista e até Tabatinga, do oeste, e para o lado do leste, passando pelas nossas organizações militares desdobradas em Santarém, Macapá e chegando até Belém. Então, vamos ter essa possibilidade toda com essa integração do PAC com o PAIS. Fora isso, outros desafios que nós encontramos no nosso dia a dia é a contratação de serviços de internet nas cidades, que é por onde trafegam as nossas redes de dados, as nossas intranets, e nós temos os nossos sistemas corporativos que mantêm a segurança independente do provedor de serviço. Paralelamente a isso, a gente, como bom planejador militar, a gente não pode colocar somente em um meio a possibilidade de comunicar com as nossas organizações militares. Temos meios de redundância que hoje são fornecidos por uma parceira, que é a Embratel, por intermédio do SGDC, que atendem as nossas 64 M's mais os 23 PFs que nós apoiamos, e estamos fazendo estudo para novas soluções satelitais, com base no LEO e no MEL. Obrigado, coronel. Tem muitos desafios que a gente enfrenta junto, e o Exército é um parceiro do guardião cibernético, segurança cibernética, soberania. Imagina se não tiver o comando aqui da Amazônia para tomar conta das fronteiras, a gente não ter risco até mesmo de invasões e tantos outros que a gente sabe que se enfrentam nessas áreas tão isoladas. Bom, dando continuidade e falar um pouco mais desse projeto Norte Conectado, está aqui o Leandro Guerra, que é o presidente da entidade, da EAF. O Leandro Guerra é o atual presidente da EAF, o projeto Siga Antenado, entidade não governamental e sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel, uma associação formada pela Claro, TIM e Vivo para executar políticas públicas estabelecidas pelo edital do 5G, como a limpeza da faixa de 3.5 e a implantação das infovias, 6 infovias, redes de transporte de fibra ótica na região amazônica. O Leandro é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná, também em Direito pela Universidade Tuiuti, no Paraná, e MBA pelo Instituto COPED de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua no setor há mais de 37 anos, nas áreas de Planejamento, Engenharia, Assuntos Regulatórios e Institucionais. Como executivo, foi executivo dos operadores TIM, Claro, Vivo e Telepar. Foi também presidente do Fórum 5G Brasil, do Telebrasil. Como você está enxergando, Guerra, e a EAF, desafios logísticos, você está no operacional aí, junto com as infovias, logísticos geográficos da Amazônia para a implantação aí dessas infovias ao longo de quase 10 mil quilômetros, atendendo quase 60 cidades com redes metropolitanas. Bom, boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Vinícius. Bom, e para responder a tua pergunta, a primeira resposta rápida é: estamos aprendendo muito com esse processo. A Amazônia, os rios da Amazônia, nos ensinam que cada rio tem uma realidade, e eu diria que um desafio diferente. Então, a primeira aprendizagem é cada rio tem sua logística e a sua operação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: a gente aprendia muito com o passado, com as experiências do passado, e aí eu queria destacar o Exército Brasileiro,
que foi o precursor desse projeto, o PAC 1 e o PAC 2, um desafio, né, muito grande para o Exército e que nós nos espelhamos muito no que o Exército fez, aprendemos muito. Nós temos um termo de cooperação, um acordo de cooperação técnica com o Exército. Nesse projeto, assim como a Marinha do Brasil nos apoia também, temos um acordo com ela. E também com os nossos precursores do lado civil, vamos chamar assim, o próprio governo, o governo federal pela RNP, né? Ele executou a implantação da Infovia 00, que liga a Santarém a Macapá, e mais recentemente, né, o Marteleto está aqui, da EAD, a implantação da Infovia 01. E aí eu queria contextualizar um pouco esse projeto, porque, como engenheiro, né, não tem jeito, a gente olha a topologia da rede. Em Manaus, nós estamos no centro dessa rede. É uma rede estrela em que Manaus ele tem os ramos, né? Então, a gente, pelo ramo, por exemplo, da Infovia 00, da 01, e da Infovia 03, que a EF implantou em maio, nós chegamos até Belém. E um outro ramo importante vai chegar até a fronteira da Colômbia com o Peru, a tríplice fronteira, Tabatinga, né, com Letícia, do lado da Colômbia, em que a gente passa daí pelo PAC 1, né, em Tefé, e a partir dali a EF está implantando a Infovia 02. Um ramo que vai para cima, para o norte, né, que é o ramo que vai para Roraima. Então, e fora os outros 3 ramos para o sul, vou chamar para o sul, né, norte do sul da Amazônia, que é Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Porto Velho. A Infovia 05 Porto Velho, Infovia 06 Rio Branco e a Infovia 08, que é Cruzeiro do Sul. Então, é uma rede estrela, Manaus está exatamente no centro, e eu sempre falo o seguinte, né, a logística é complexa, sem dúvida nenhuma. A gente já falou muito hoje aqui, as distâncias, quando a gente fala da Amazônia Legal, mais de 5.200.000 quilômetros de área, né, é um continente. A gente fala também da densidade, né, da vegetação, que também é um desafio para telecomunicações. E a gente tem que lembrar que para passar fibra em qualquer lugar, a gente precisa de uma infraestrutura de apoio, né? A gente usa uma estrada para passar fibra no leito da estrada, da rodovia, da ferrovia, uma linha de transmissão de energia elétrica ou um oleoduto. Mas quando a gente está numa região como essa, a nossa estrada é o rio. Então, a primeira solução é o rio. O rio é a nossa estrada. O rio é onde a gente lança os cabos no leito dos rios, e é o rio também que nos ajuda a instalar os equipamentos. A nossa estrada é para levar os equipamentos terrestres, né? Com a situação climática, essa variação, quer dizer, é uma seca histórica. Para vocês terem uma ideia, né, para poder executar o lançamento, a gente precisa de um calado mínimo, uma profundidade mínima de 4 metros, para que a plataforma possa fazer o lançamento do cabo. Nesse momento, em algumas regiões do Rio Solimões, a gente está perto de 1 metro, agora mesmo no Rio Madeira também, né, muito seco. E recentemente, isso é interessante olhar sobre esse lado do desafio, nós temos uma premissa para lançar o cabo, né, que é a licença ambiental. Então, o IBAMA, que é o principal órgão federal, é o órgão federal responsável pelo licenciamento, ele emite 3 tipos de licença, né, uma licença provisória. Depois tem a licença de instalação, que essa é necessária para fazer o lançamento do cabo. E, por último, uma licença de operação. Para executar o lançamento do cabo, a licença de instalação ela é pré-requisito. Não se lança o cabo sem uma licença de instalação do IBAMA. E, para fazer essa execução da licença, o tempo dessa licença varia, né? Então, recentemente, na Infovia 02, que é muito importante, essa que liga Manaus, né, Tefé, até a fronteira da Colômbia, até Tabatinga, nós conseguimos essa licença em julho desse ano, meados de julho. E a partir do momento que nós conseguimos a licença, nós vínhamos fazendo antes mesmo, né, um monitoramento diário com a nossa equipe técnica que está aqui, para avaliar o nível do rio em vários pontos dessa infovia. E o rio vinha projetando, né, uma variação muito forte, e nós trabalhávamos com vários cenários. O cenário conservador, um cenário neutro, moderado e um cenário muito pessimista. E naquele momento que nós conseguimos a licença, meados de julho, a gente tinha 30 dias para fazer o lançamento, né, e mais 10 dias para colocar a balsa, a plataforma no início do lançamento, então 40 dias. E quando a gente projetava os 40 dias, olhando o histórico, né, de como é que estava as cotas do rio naquele momento, e olhando a projeção histórica, a gente tinha um risco, né, de fazer o lançamento. Somente, digamos assim, num cenário muito otimista, a gente poderia lançar. Então, nós decidimos naquele momento não lançar o cabo,
e aí vai ao encontro do que você perguntou, né, do desafio da logística, e eu diria para vocês que foi uma decisão muito acertada, porque a situação concreta foi pior do que o cenário mais pessimista que a gente tinha projetado. Então, é só para dar um exemplo, né, do tipo de dificuldade que a gente tem, e a gente está vivendo uma situação atípica, foi muito bem colocado hoje aqui de manhã, né, numa seca histórica que a gente está vivenciando e que impacta diretamente na logística do projeto. Obrigado, doutor Guerra. E esse projeto serviu, que já dando falando um pouco mais aí, serviu para a gente se preocupar com a Estratégia Nacional de Saída do Tráfego Internacional. E agora, indo para o Bruno Soares Henrique, líder de estratégica do projeto Keeper para a América Latina da Amazon. Bruno, então, eu vou fazer uma pergunta. Como que você enxerga a constelação Keeper da Amazon para suprir a falta de infraestrutura de telecomunicações em áreas remotas, garantindo a conectividade acessível e estável para essas regiões que provavelmente jamais chegará a fibra? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É um prazer duplo, né? Primeiro pelo assunto, soluções satelitais e Amazônia, né? E sustentabilidade. E segundo, que a minha família é daqui da região amazônica. Minha mãe nasceu em Santarém, aqui pertinho, né? 3 dias de barco, mas é um prazerzão estar aqui. Eu gosto muito dessa região. Bom, primeiramente falando da Amazon, de fato, é um lugar muito raro, onde a gente tem mais de 7 bilhões de população global, praticamente metade, ela é não servida ou mal servida para acesso à internet. Então é uma grande oportunidade de negócio, mas é aquela interseção entre uma boa oportunidade de negócio, que é o certo a ser feito, que é conectar todo mundo. O que a gente precisa fazer é capacitar, empoderar pessoas que aqui vivem para protegerem a floresta, para protegerem o meio ambiente, o ambiente delas. Bom, então a Amazon decidiu investir nessa constelação de satélites de baixa órbita, e aqui eu queria fazer uma distinção, tá, gente? E eu sei que é muito óbvio para a maioria das pessoas que trabalham com isso, mas talvez nem para todo mundo. Os diferentes serviços que são prestados por satélite, né? O satélite sempre foi muito conhecido por causa da televisão, que é um serviço unidirecional. Esse serviço já está em decadência há alguns anos, e a tendência é que ele continue assim. A internet via satélite, ela é uma tecnologia que já existe há muito tempo, mas ela sempre foi muito cara, né? A comunicação bidirecional via satélite. O que tem acontecido agora? Não vou falar de serviços de banda estreita. No caso do Kuiper, né, a constelação da Amazon, a gente vai trabalhar com serviços de banda larga de altíssima velocidade. Estou falando de até 1 gigabit por segundo. Tá? E como que a gente consegue isso? Trazendo os satélites mais para baixo, cerca de 500 km de altitude, colocando uma antena outdoor, isso é uma parte super relevante do sistema, né? Para que eu consiga ter esse tipo de velocidade, né? Velocidades acima de 100, 200, 500 megabits por segundo, eu preciso que uma antena tenha visibilidade do céu. E essa é a grande vantagem do sistema, tá? Onde não há interesse econômico, não é nem interesse econômico, é viabilidade econômica mesmo, né? Uma dificuldade enorme a gente viabilizar esses investimentos. Muitas vezes precisa de investimento público. Vale a pena eu colocar dinheiro público nessa infraestrutura terrestre ou nessa satelital? Essa é a grande decisão que os reguladores, os governos do mundo inteiro vão precisar começar a tomar a partir de agora. Por quê? Porque a equação mudou. Vai ser tanta capacidade, a demanda vai ficar menor do que a oferta. Ou seja, eu vou ter muito mais capacidade do que cliente para comprar. Obrigado, Bruno. Você falou um ponto interessante que é o link budget, né? Quanto que a potência que vai ter envisada com satélite para ter essa conectividade, mas a gente acredita no direct to device, né? A conselheira comentou, mas depois a gente volta para essa rodada do direct to device, comunicação direto móvel satelital. Bom, aproveitando a nossa presidente da ANACOM, a conselheira Sandra, aí eu sei que a senhora já abordou aqui na sua fala inicial muito do que o país tem feito, Portugal tem feito, as políticas públicas. Agora, quais lições, melhores práticas aprendidas lá em Portugal que a senhora acha que podem ser aplicadas lá ao contexto
da Amazônica para melhorar a conectividade aqui em áreas remotas e de difícil acesso. Ali no meu discurso eu centrei-me um pouco mais na questão da oferta, não é? Da importância da infraestrutura. Nós só podemos ter conectividade se garantirmos também a acessibilidade a essa conectividade. Portanto, e do lado da procura, que é uma política muito interessante, que dá um acesso à internet a preços muito reduzidos, 5 euros por mês, 5 euros mensais, com uma velocidade até bastante considerável e com uma taxa de ativação, taxa única de 20 euros. Mas depois tem uma particularidade, ou que tem tido uma dificuldade, vá lá, de aceitação pelas pessoas. E deixa-nos aqui quase com um paradoxo. Quer dizer, nós temos uma grande franja populacional com baixa digitalização, com baixo acesso à internet, oferecemos esta tarifa de internet, social de internet, e depois as pessoas não acedem. Portanto, há aqui um problema também que eu acho que temos todos que pensar, e sobretudo nestas áreas mais remotas, que é a motivação das pessoas se conectarem. E mesmo assim é muito difícil diminuir essas filas. E porquê? Porque existe esta percepção nas pessoas de que o atendimento pessoal é melhor e que só falando cara a cara com a pessoa que está do lado do guichê que vão resolver o seu problema. E acho que quando falamos em inclusão digital e em áreas remotas, em inclusão, nesta verdadeira inclusão, tem que passar também por este aspecto que é extremamente importante, que é a educação. Nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, com os municípios, com as câmaras municipais, exatamente para a colocação de mais infraestrutura, sobretudo quando falamos em banda larga de alta velocidade e que implica essa infraestrutura, que é satélite. Obrigado, doutora Sandra. Vou voltar para a conselheira Cristiana, que agora entrando na pauta de ESG, sustentabilidade e as metas da ONU. Como que a Anatel integra nesses princípios da pauta ESG os objetivos da ONU, os ODS, em suas políticas para assegurar que o desenvolvimento de infraestrutura de telecom no norte, na Amazônia, seja sustentável e inclusiva? Obrigada, Carol, mais uma vez pela pergunta. Todas as ações da Anatel, elas têm um cunho muito sustentável. Então, se a gente olhar para o Norte Conectado, dados do Ministério das Comunicações, ao decidir fazer o Norte Conectado com cabos subfluviais, isso significou não desmatar cerca de, ou pouco mais de 60 milhões de árvores na região amazônica. E aí, isso está altamente em linha com o Digital Compact. Mencionamos conectividade significativa e a importância do desenvolvimento das ODS e, claro, das ISGs relacionadas a toda uma infraestrutura que deve ser sustentável. Então, me parece muito claro a importância. Falaria também do ODS 5. Então, enfim, dentro desse ambiente de infraestrutura, a questão da sustentabilidade, desenvolvimento da indústria e de cidades inteligentes, fica muito evidente a preocupação da Anatel e o quanto a Anatel e o Brasil, o governo brasileiro, está em linha e comprometido com toda uma conectividade sustentável. Então, para uma rodada geral, aí, dando um minuto para o participante, em primeiro o Coronel Sérgio, como você acha que pode conciliar, né, esse crescimento de infraestrutura e soluções para a Amazônia, respeitando a pauta das metas de sustentabilidade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a pauta ESG, garantindo inclusão digital e preservação ambiental? Na parte social, as políticas públicas que são levadas para o interior da Amazônia, a gente acredita que está sendo desenvolvido nessa parte social, e na parte de governança, transparência e tudo, as nossas ações elas são perfeitamente transparentes e auditáveis, né? Pelo portal da transparência, que é onde gera as nossas contratações.
corretivas e preventivas no Amazônia Conectada. A parte de saúde e bem-estar, as operações militares, né, fazem parte dessas nossas operações as ações cívico-sociais, onde nós conseguimos levar atendimento médico, né, na parte de saúde odontológica para a população ribeirinha, né. No que diz respeito à parte de energia limpa e renovável, temos as nossas iniciativas nos nossos pelotões especiais de fronteira e algumas organizações militares com a instalação de células e usinas fotovoltaicas que podem servir de expansão para as outras organizações militares. Também temos projetos, né, que proporcionam isso para as nossas organizações militares, não só na fronteira, né, mas em cidades como Manaus também, por exemplo. Né, e na parte de inovação, indústria, né, e infraestrutura, o Exército como um todo, por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia, tem o projeto que fomenta o CISDIA, né, que é o sistema de tríplice hélice com base em ações do governo, por intermédio da defesa, indústria e academia, né, iniciativas na base voltadas à parte de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias para serem empregadas e desenvolvimento regional. Obrigado, coronel. Doutor Guerra, as considerações aí finais, essa parte aí das metas de sustentabilidade e o trabalho da AF. Aqui, Vinícius, eu queria fazer primeiro eu esqueci de agradecer ao conselheiro Moisés e fazer aqui agora de plano e dizer que o evento de hoje tem tudo a ver com essa tua pergunta, né? O Amazon On está on, quer dizer, está acontecendo, a gente está inserido nesse processo e aqui eu não podia deixar de falar um pouquinho do outro trabalho que a gente executa, né, que é a distribuição e instalação de antenas parabólicas para a população de baixa renda, que faz parte do trabalho de limpeza da faixa de 5G, do espectro de 5G, para que ele venha acontecer no Brasil na frequência de 3,5 GHz. A AF nasceu, né, para executar políticas públicas e totalmente alinhada com o desenvolvimento das ODS. No primeiro análise de materialidade que a gente fez do nosso trabalho, das 17 ODS, 11 são muito diretamente impactadas pelo nosso trabalho. Então, quando a gente, por exemplo, reúne os projetos, né, o projeto de instalação da banda KU, com as infovias, com a implantação da nova rede privativa, são mais de 16 mil empregos indiretos que são gerados, beneficiando aí, né, milhares de famílias brasileiras e aumentando também a renda, distribuindo a renda e erradicando a pobreza. E assim, por último, eu queria fechar com a questão da conectividade significativa, né? O ponto que eu queria chegar é que, para a gente avaliar o impacto, né, desse projeto, é que atualmente o backbone de saída de toda a região de Roraima é cerca de 300 gigabits por segundo. E com essa nova cabo de fibra ótica que está chegando, em apenas um par de fibra, nós estamos iluminando essa fibra com uma capacidade de 20 canais de 200 gigabits por segundo, ou seja, 4 terabits por segundo e apenas um par de fibra. E se a gente falar dos 24 pares, isso chega praticamente a 100 terabits por segundo. Quer dizer, nós estamos colocando uma imensa autoestrada, não só para Roraima, mas toda a região norte do Brasil. Aí você tem as outras políticas públicas, a gente falou de energia, né, como é que a gente tem que estar coordenado, né, com as políticas públicas de energia limpa, educação e aí saúde e as outras políticas públicas. Tem que estar bem coordenado. Obrigado. Bom, e por fim, eu vou te dar um minuto aqui para você dar as considerações finais e falar da parte da Amazon e ODS e a sustentabilidade envolvida. A Amazon, ela cofundou o The Climate Pledge, né, um compromisso público de mais de 510 empresas em 45 países para zerar as emissões de carbono até 2040, 10 anos antes do Acordo de Paris. Então, a gente tem nos esforçado muito para essa economia do baixo carbono. No Brasil, a gente tem alguns esforços, como, por exemplo, o acelerador de agroflorestas lá no Pará. São 12 milhões de hectares de floresta até 2030 que serão restaurados, principalmente na região amazônica do Brasil. Né? Óbvio, somos um dos principais interessados na sustentabilidade espacial para que o espaço seja um local sustentável para todos. E nós apoiamos 100%, agradecemos e estamos junto da agência aí com relação a esses esforços. Obrigado a todos. Pedir uma salva de palmas aí para os nossos colegas aí. Muito obrigado a todos.
Amazon On.